Golpe, 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 golpe. Vocês viram aí a nossa introdução, é golpe, parece que estamos aqui de volta ao passado, nós estamos revendo as coisas que a gente viu há pouco tempo, né? Novamente aí, agora com personagens diferentes, mas também falando que são vítimas de golpe. Nós vamos analisar isso mesmo, vamos ver se tem golpe mesmo no programa de hoje. Agora, para começar, hoje eu vou inverter. Vou começar com a tabela do Ministério da Saúde, da Covid-19, vou falar também daquilo que foi aprovado no Congresso Nacional no fim de semana e hoje também na Câmara, né? Senado e Câmara, e aí na sequência a gente entra no tema central do nosso programa. Bom, Ministério da Saúde trouxe atualizado aí o balanço dos casos confirmados. Temos aí mais 6.633 novos registros da Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 107.780 casos. Óbitos, 296 registrados nessas últimas 24 horas e 7.321 ao todo. Nós estamos observando uma tendência, ainda não é garantida em função justamente de dados que são atualizados no fim de semana, muitas vezes não tem a mesma intensidade da notificação ali, a gente já falou disso em outro momento. Então amanhã teremos uma ideia mais clara se isso é uma tendência. Se for uma tendência de queda, ótima notícia, muito bem, vamos em frente, vamos reavaliar todas as medidas que precisam ser tomadas. Bom, temos mais alguma coisa dessa tabela? Eu só vou registrar aqui, olha, mortes no mundo já são 250 mil, tá? Ultrapassamos 250 mil mortes pela Covid-19 no mundo. Na verdade, para contar aqui para vocês, olha, 251.947, tá? Ao todo, a liderança no ranking, né, de casos continua sendo nos Estados Unidos, com 69.709 mortes e mais de 1,2 milhão de casos, tá? Então, realmente, situação aí bastante grave. No sábado, nós tivemos a aprovação pelo Senado do pacote de socorro aos estados e municípios. Aquela novela já foi aqui, inclusive, tema central de um dos nossos programas. Começou lá com o Plano Mansueto, foi desfigurado na Câmara dos Deputados, virou Mãe Sueto, o governo em acordo com o Senado. Paulo Guedes atuou fortemente nisso junto ao Davi Alcolumbre, conseguiu matar a proposta aprovada na Câmara. Apresentou-se então uma nova proposta. Essa proposta nós detalhamos ela na semana passada, antes de todo mundo, mostrando o que tinha, né? Que tinha realmente de contrapartida, questão do congelamento dos salários. Houve muita discussão de quais categorias, né, poderiam ser excluídas disso, não conseguiram excluir as categorias de saúde, de segurança e para todo o resto do funcionalismo. Então, casos justamente como uma contrapartida fiscal desta ajuda, uma ajuda que é de 120 bi, sendo 60 bi em crédito direto e os outros 60 divididos em rolagem de dívida com bancos estatais, com organismos internacionais. Então, olha, nós tivemos então, no sábado, 79 votos a 1, a aprovação do pacote emergencial. E aqui os detalhes, como eu disse para vocês, 60 bilhões repassados diretamente, dos quais 10 bi para aplicação no enfrentamento da Covid. Esse não é o valor que o governo queria 40, tá? Mas conseguiu 10. Dos outros, nós temos 49 referentes à rolagem de dívidas com bancos públicos e 10,9 bilhões de rolagem com organismos internacionais. Esperamos agora então que a Câmara aprove o texto sem modificações para que isso passe a valer. O governo comemorou de qualquer forma porque conseguiu implementar algumas das contrapartidas que estavam previstas naquele plano original. Não é a melhor solução, mas considerando a emergência, considerando toda a pressão que é feita dentro do Congresso, considerando o que a Câmara tinha feito, né, ali na liderança do Rodrigo Maia, massacrando, rasgando o texto que havia sido proposto, enfim, o governo agora, o Guedes, está comemorando
como uma vitória realmente este novo plano de ajuda aos estados e municípios. E aí cabe a você fiscalizar esses valores. Outra coisa, aprovação hoje aqui do texto, em primeiro turno, do texto base do orçamento de guerra. Este texto do orçamento de guerra, como já tratamos aqui em outro momento, ele amplia o poder do Banco Central para comprar papéis privados durante a pandemia, tá? Esse é um tema que eu abordei na minha conversa com o presidente da Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN. Falei com o Isaac Sidney, ex-procurador-geral do Banco Central, ex-diretor de relações institucionais do Banco Central e hoje presidente da FEBRABAN. A entrevista está ótima, falamos longamente, vários assuntos importantes, inclusive ele tirou de cena qualquer risco de confisco, de qualquer situação como já vivemos no passado. Eu questionei porque recebo muita demanda nesse sentido, mas eu vou aqui expor apenas um trechinho da nossa entrevista que ele fala justamente deste papel do Banco Central, dessa ampliação do papel do Banco Central. E é claro, eu questionei justamente se os bancos privados vão conseguir pendurar na viúva, né, créditos podres. Essa era a discussão que estava realmente tirando o sono de muita gente no Congresso. Então, vamos ao trecho e depois, amanhã, eu libero a íntegra da entrevista com o Isaac Sidney aqui no site, aqui no nosso canal no YouTube e também no site. São duas linhas aí, são duas frentes distintas, tá, Cláudio? Eu me referia a uma linha de assistência de liquidez que o Banco Central está provendo para os bancos, e se os bancos acessarem essa linha, os bancos vão entregar suas carteiras de crédito em garantia. Então, vamos falar primeiro dessa parte, depois a gente fala das novas atribuições do Banco Central que estão sendo previstas na PEC 10, que é a PEC do orçamento de guerra. Então, falando da linha de assistência de liquidez. Como é que funciona isso? Os bancos, eles tomam um empréstimo, portanto, não é dinheiro público, os bancos tomam um empréstimo lá no Banco Central, pagam juros equivalentes a 120% do CDI, entregam as melhores carteiras que têm. Na verdade, é o contrário disso. Essas carteiras têm nível de rating ou de classificação de risco, nível A e nível B, nem chega ao nível C. Na classificação de risco, Cláudio, ela vai de A a H. Sim. São regras do Banco Central. O Banco Central só aceita as carteiras no nível A e no nível B. Portanto, são as melhores carteiras de que dispomos. Então, esse é um assunto. O outro assunto é quando o Banco Central, sem necessidade dos bancos, ele vai e compra crédito das empresas. Não é uma relação com os bancos. É disso que você falava em relação ao orçamento de guerra. O que a PEC 10 está propondo? Que o Banco Central ele possa ir a uma empresa do setor real, uma grande empresa, não precisamos dar nome, qualquer empresa grande ou média, essas empresas estão endividadas, o Banco Central vai lá e compra os seus créditos. Não tem relação com bancos, então é uma relação direta do Banco Central. Por que isso é importante? Por que isso funciona em outros países? Em crises como essa que nós estamos vivendo, o risco de crédito aumenta muito. Então, ao invés de os bancos trazerem para as suas carteiras, para os seus balanços, o risco do setor real, o Estado assume esse risco diretamente. Portanto, não vai ter nenhuma atuação dos bancos nessa atribuição nova que o Banco Central está recebendo do Congresso. Mas esse crédito dessas empresas, quer dizer, essas dívidas dessas empresas, são dívidas dessas empresas com seus credores, normalmente bancos. Olha, são dívidas diversas, podem ser dívidas com fornecedores, com distribuidores. A gente precisa, talvez, acabar um pouco no Brasil, e eu tenho muita, digamos, tranquilidade em dizer isso, porque eu fui diretor do Banco Central, eu fui procurador-geral, então já estive no lado do regulador. Há como que alguns estereótipos, algumas impressões que vão sendo repetidas e os bancos ficam com a imagem bastante desgastada em relação a isso. Veja, são duas coisas distintas aqui. Essa nova atribuição que o Banco Central está recebendo do Congresso, caso a Câmara agora faça uma nova votação, porque esse projeto tinha sido aprovado na Câmara, foi para o Senado e agora voltou, o Banco Central vai comprar crédito das próprias empresas. Não tem nenhuma relação com os bancos. Mas por que isso é importante para os bancos? Porque, às vezes, o risco de crédito é tão elevado que, se colocar isso nos balanços dos bancos, você pode ampliar o risco de contagem do risco do setor real em relação ao setor bancário. Então, vamos separar essa discussão. Em relação às garantias que os bancos vão dar numa outra linha de assistência de liquidez,
a legislação não permite que sejam garantias que não nos melhores níveis de classificação de risco, nível A e nível B, numa linha de classificação que vai de A até H. Entrando então no nosso tema central, nós produzimos aí reportagem especial do CD Silva para introduzir esse debate e eu volto na sequência. Nós fomos buscar no aeroporto, era esta assinatura que está assinado o presidente Lula. Tem um print da matéria do antagonista. Do antagonista. Embaixo está escrito, eu escrevi, eu escrevi embaixo. Mais um motivo para a troca. Estão me acusando por causa disso, dizendo que eu estou interferindo na Polícia Federal, é isso? Eu estou dizendo que é fofoca aqui embaixo, tá ok? Ontem eu não quis falar com a imprensa, porque ontem eu tinha um assunto muito importante para resolver, que era ver o Corinthians derrotar o Palmeiras. Não vou falar com a imprensa. Por exemplo, a Globo faz uma campanha aberta contra o Bolsonaro, mas em nenhum momento reconhece que errou. Apenas mostrar para vocês. Ali houve infiltração, claramente. Se houve agressão, é alguém que está infiltrado, algum maluco. Nós temos fitas que mostram que houve infiltração para acabar com a manifestação. As imagens são violentas, precisava sim ter policiamento. Deve ser punido, é verdade. Tá? Não existe agressão nessa parte. Manifestação espontânea da democracia. É a ONM, Organização Nacional de Movimentos do Povo nas ruas. O que está em jogo? O que está em jogo nesse golpe é a democracia, é a nossa Constituição. Chega de interferência, não vamos admitir mais interferência. Claro, isso aí. Acabou a paciência. Ontem, utilizaram a farsa do vazamento para difundir a ordem unida da conspiração. E estou dizendo que isso é fofoca, tá legal? Valeu, pessoal. É isso aí. Os atores são diferentes, mas o script parece o mesmo, né? O roteiro, as falas. É terrível. Eu estou vendo já o próximo documentário para concorrer ao Oscar. Olha, neste enredo também se repetem as tentativas do uso das Forças Armadas politicamente. Sim, vocês vão lembrar, nós temos um print da matéria. Tem aí, Freitas? Nós temos, noticiamos isso na ocasião, depois fizemos uma nota consolidando justamente o papel, né, que o Vilas Boas, então comandante do Exército no governo Dilma, teve. Por quê? Porque no ápice do impeachment, Dilma quis decretar estado de defesa e jogar o Exército contra os manifestantes que exigiam o impeachment da petista. E o Vilas Boas recusou enfaticamente ser utilizado para isso, né? E aí a gente tem, pode passar adiante, a gente tem o Bolsonaro, ele forçando a barra aqui ontem no discurso dele, pedindo a Deus, né? Peço a Deus que não tenhamos problema nesta semana, estamos no limite. Quer dizer, forçando um discurso de enfrentamento. Pode passar adiante. E na sequência, uma movimentação para a troca do comandante do Exército. Isso aqui é muito importante. Por quê? O general Edson Leal Pujol, atual comandante do Exército, já expressou essas críticas internamente, nos bastidores aqui, o Palácio sabe disso, por isso também esta tentativa, né, que acabou sendo frustrada. O Pujol, ele vê com muita
com muita reticência essa participação expressiva de militares no governo, na política. Por quê? Porque ele acha que há um risco de contaminação da instituição, né, do próprio Exército, das Forças Armadas. Então ele tem se mantido, né, sempre distante desse embate político, até tinha começado a fazer postagens no Twitter, parou de fazer postagens. Na semana passada, o Bolsonaro esteve com ele na troca do Comando Militar do Sul. Ele que o Bolsonaro estendeu a mão, quis cumprimentá-lo, ele só deu o cotovelo. Reclamou internamente porque o Luiz Ramos, o ministro da Secretaria de Governo, participou desse evento lá também, da troca de comando, vestido de farda. E, é claro, nem o Mourão, que é militar também, estava usando farda. Então, houve todo um questionamento por que um ministro civil, porque não são ministros militares, são ministros civis, estão no papel civil, são militares que estão exercendo um papel civil. Então, por que um ministro, no seu exercício ali civil, está usando farda? Então, há um alinhamento, há muita preocupação sobre isso. Então, em função disso, ontem, os assessores do Palácio começaram a jogar esse balão de ensaio sobre a troca. Inclusive, a ideia original era trocar o Pujol pelo Ramos, inclusive, o que seria um absurdo ainda maior, porque ele teria que passar por cima de alguns generais que estão na linha aí dessa sucessão. Então, o que aconteceu hoje? Houve uma reação interna muito forte, vários generais mandaram recados para o Palácio do Planalto dizendo o seguinte: olha, se trocar o Pujol, vai perder o apoio do comando, vai ficar uma situação bem complicada. Aí o Bolsonaro ligou para o Pujol, mandou lá, disse que era fofoca, né, como sempre. Aí é fofoca do antagonista. Disse que era fofoca, que não tinha nada disso, para ele ficar tranquilo e tal, mas ó, o pessoal tá ligado. O fato é que não é a primeira vez, né, que isso vem acontecendo. No dia 15 de maio, depois daquela manifestação na frente do QG do Exército, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, se reuniu, nós noticiamos isso, se reuniu a portas fechadas com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Na verdade, foi uma videoconferência fechada, sem participação de assessores, nenhuma testemunha, e a ideia foi justamente acertar um discurso, e liberou depois um comunicado dizendo que as Forças Armadas trabalham com o propósito de manter a paz e a estabilidade do país, sempre obedientes à Constituição Federal. Então, há um entendimento, a mensagem está toda para vocês verificarem lá, o conteúdo. Hoje, essa reação foi muito nessa linha, tá? E o recado está dado. O recado está dado. Não é possível usar politicamente as Forças Armadas para qualquer aventura, é disso que se trata. Então, que tudo seja resolvido. A política tem que se resolver por ela mesma. Então, se o Bolsonaro está com algum problema com o Congresso, resolva com o Congresso. Se está tendo problema com o STF, resolva com o STF. O STF, muita gente está criticando, porque o STF está exagerando. Não é a primeira vez. Nós estamos denunciando os excessos do STF há anos. Nós, inclusive, desde do próprio impeachment da Dilma, né, que o Lewandowski dividiu ali a perda dos direitos políticos, disse que era uma outra coisa para ser votada, ela acabou garantindo os direitos políticos dela, apesar de ter sido empichada, o que foi realmente uma reinterpretação da Constituição. Nós fomos alvos aqui daquelas medidas de força, de censura, do Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli. Então, assim, nós vemos constantemente, né, como fizeram com a questão da prisão em segunda instância. Há muitas críticas, nós somos os primeiros a criticar as decisões de ministros do STF. Agora, isso não pode virar um ataque à instituição. As instituições precisam ficar firmes, né? Então, o pessoal vem aí, o Rodrigo Maia, se você, né, não gosta do Rodrigo Maia foi eleito com apoio do Bolsonaro. Agora já não é mais amigo, né? Mas aí querem fazer o quê? Querem fechar o Congresso? Não vai acontecer isso. Então, as Forças Armadas estão ali atuando de forma dentro da Constituição, absolutamente dentro da Constituição. Obviamente que não vão entrar nessa jogada política, então também não vão desobedecer ordens constitucionais republicanas passadas pelo presidente da República, que é o comandante em chefe, né? Então,
se o Bolsonaro continua atuando como presidente dentro da Constituição, não tem problema nenhum, as Forças Armadas vão continuar direitinho obedecendo às suas ordens. Caso contrário, elas estão lá para garantir o respeito à Constituição. Então, nenhum abuso será tolerado. Nós vimos ontem, inclusive, alguns abusos, né? O pessoal já partindo para o ataque aqui à imprensa, né? Ontem, que foi o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, nós tivemos aí manifestantes bolsonaristas agredindo profissionais do Estadão, fotógrafo, pessoal cinegrafista, pessoal motorista, pessoal que estava acompanhando, registrando, fazendo o seu trabalho, sendo então assediado, agredido com chutes, murros, né? Realmente uma situação bárbara, né? O Roberto Barroso, o ministro Barroso, se expressou no Twitter criticando, olha, Dia da Liberdade de Imprensa, mais que nunca precisamos de jornalismo profissional de qualidade, com informações devidamente checadas, em busca da verdade possível, ainda que plural. Assim se combate o ódio, a mentira e a intolerância. E também o ex-ministro, pode passar, Freitas? Não deu? Bom, tem um ex-ministro Rezec também falando sobre isso. O pessoal que está sabotando de novo, mas vamos em frente. Nós, em função disso, a PGR, aí sim, temos o print, a PGR mobilizou o Ministério Público aqui solicitando ao MP do Distrito Federal a apuração dessas agressões aos jornalistas, aos funcionários aqui do Estadão, nesta manifestação de ontem. Tá? Em ofício à Procuradora-Geral de Justiça, Fabiana Barreto, o Aras afirmou que a violência contra jornalistas, abre aspas, tem elevada gravidade, considerada a dimensão constitucional da liberdade de imprensa, elemento integrante do núcleo fundamental do Estado Democrático de Direito, fecha aspas. Eu aproveito para acrescentar que, assim, quem está nessa labuta há muito tempo, né, sabe, a maioria desses presidentes, vários deles, né, o Lula, por exemplo, atacava jornalista, atacava a imprensa. Eu lembro uma vez que ele, junto com o Chaves, na inauguração de uma ponte lá no Rio Orinoco, fizeram um discurso tão forte contra a imprensa, contra os jornalistas, contra os profissionais. Aí o que acontece com isso? Não adianta o presidente fazer o discurso de ódio que ele faz e esperar que isso não tenha consequências na ponta. É um efeito cascata, né? Isso vai desde o policial que está fazendo a segurança de um evento desse, aos militantes, né? Especialmente aos militantes que estão fazendo ali o seu protesto, que deveriam fazer o quê? Se manifestar de forma pacífica. Como eles estão com aquele ódio introjetado contra a imprensa, eles vão para cima. E aí acontece esse tipo de episódio. Isso aconteceu no governo Lula também, né? Não é novidade para quem está aqui, né, na frente de combate. E são pessoas, quem faz isso está atuando de forma covarde, né? Porque o jornalista está ali cumprindo o seu papel. E é muito engraçado que esses mesmos militantes, sejam petistas, bolsonaristas, o escambau, eles usam as informações que nós, como imprensa profissional, publicamos para criticar a própria imprensa, para fazer o seu jogo de narrativa, a construção de uma narrativa em que se colocam sempre como vítimas, né? O presidente é sempre vítima, é sempre vítima. E assim foi, assim já foi e assim está sendo. Então não há novidade nesse enredo, tá? Mas é importante, sim, uma resposta institucional dura contra esse tipo de agressão. Bom, tivemos então aí, olha, hoje a nomeação relâmpago do Rolando Alexandre de Souza para o comando da Polícia Federal. Ele é o novo diretor-geral da PF. Como foi barrada do Alexandre Ramagem, né? Rapidamente o Bolsonaro arrumou aqui o Rolando de Souza, colocou no cargo de diretor-geral e empossou ele numa cerimônia convocada às pressas, sem a presença de ninguém, sem discurso, sem nada, tudo corrido agora de manhã. E justamente para evitar que o STF ou que alguém recorresse e tentasse impedir. Volta só um pouquinho, Freitas. Tentasse impedir a posse. O Rolando Alexandre, ele estava como número 3 da ABIN, gerente de planejamento, de gestão e planejamento da ABIN,
dirigida pelo Alexandre Ramagem. Então são 2 delegados que estavam ocupando funções no comando da Agência Brasileira de Inteligência. Ele, então, um homem de confiança do Alexandre Ramagem, é nomeado no lugar do Ramagem, que teve a sua nomeação suspensa. Antes disso, ele foi superintendente da Polícia Federal em Alagoas, também foi chefe do Serviço de Repressão a Desvio de Recursos Públicos na PF e passou pela Divisão de Combate a Crimes Financeiros e pela Superintendência da PF em Rondônia, ok? Também levantamos aqui que ele foi colega do Tarcísio de Freitas e do Wagner Rosário na Academia Militar das Agulhas Negras. Ele ingressou, fez o primeiro ano, depois abandonou e foi para a Polícia Federal, concursou para a PF e resolveu seguir então a carreira de policial, entrando em 2006 na PF. Ele então, como a gente havia registrado, atuou teve esses cargos de chefia e também ele foi um dos responsáveis pela implantação do Atlas, que é o banco de dados, é um mega banco de dados que reúne todas as informações sobre investigações da Polícia Federal no país inteiro. Então, dentro da PF, conversei com vários delegados, todos viram na nomeação uma tentativa do Bolsonaro de transformar o diretor da PF num funcionário para lhe passar informações sobre assuntos criminais, sobre processos de investigações em curso. Então, ele manteve o projeto dele. Espero que o novo diretor da PF tenha compostura no cargo e não ceda a essa pressão. Mas é lógico que a gente sabe que esse tipo de nomeação ela só é feita após um acordo. Então, dentro da PF, a leitura que se faz é de que o Bolsonaro não vai precisar mais atuar diretamente no diretor da Polícia Federal, mas ele vai manter aquele contato com o seu ex-chefe, que continua como diretor da Agência Brasileira de Inteligência, e o Ramagem vai poder passar, levar, trazer informações para o Bolsonaro. É preciso esclarecer o seguinte, gente. A Agência Brasileira de Inteligência tem como missão dar informação para o presidente para a tomada de decisão. Então, o diretor tem que despachar todo dia de manhã com o presidente da República, lhe passando ali todas as informações estratégicas, riscos, seja risco de pandemia, seja risco econômico, seja risco na área de infraestrutura estratégica, qualquer coisa, fronteira, qualquer coisa que seja importante para a tomada de decisão. A Polícia Federal ela pode fornecer informações gerais sobre aumento de incidência de determinado crime, o que pode levar a uma construção de uma política pública mais eficiente. Olha, estamos aqui registrando um aumento expressivo no tráfico de droga na fronteira com o Paraguai. Então, esse tipo de informação serve ao presidente da República para ele determinar o seu ministro da Justiça que então implemente uma política de reforço da fronteira com o Paraguai. Isso é muito diferente de você ter acesso a informações sobre inquéritos. A Polícia Federal é polícia judiciária e os inquéritos estão sob a presidência de um juiz que é ele quem determina as diligências a serem feitas e sobre o sigilo ou não imposto a determinado inquérito, a determinada investigação. Então não pode, o delegado ele não tem de passar informação nem para o diretor-geral, quanto mais para o presidente da República, nesse caso de investigações criminais que estejam em curso. Tá? Então é bom que isso fique claro, as pessoas estão confundindo o tipo de informação que precisa circular e informação que não pode circular de forma alguma. Bom, e aí, gente, olha, nós tivemos no sábado o depoimento do Sérgio Moro, depoimento que durou quase 9 horas, direto, o pessoal os bolsonaristas entraram em êxtase depois que a polícia pediu pizza, para servir ao Sérgio Moro e aos demais delegados e procuradores, inclusive procuradores indicados pelo Aras para acompanhar o depoimento, e nesse depoimento o Moro falou várias vezes sobre o interesse do Bolsonaro em trocar o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Disse, inclusive, o seguinte: eu quero o Rio, numa das mensagens que foi entregues pelo Moro.
Esse era, de longe, o principal foco de preocupação do presidente da República. Então, é bom que se diga o seguinte: eu vi que circulou, o Adélio, o presidente quer investigar realmente o crime do Adélio, quem foram os mandantes, mas não teve em nenhum momento pedido do presidente da República para trocar o superintendente de Minas ou o delegado que estava investigando, delegado que inclusive nós aqui registramos o seu perfil, ligado a algumas gestões petistas, etc. É bom que se diga que o nosso site, tanto o Antagonista como a Cruzoé, foram os veículos que mais trouxeram indícios relativos à investigação do crime do Adélio. Inclusive, quando estavam sendo investigados os mandantes, surgiram informações publicadas por nós de que poderia haver aí um vínculo, um link com o PCC. Como se sabe, quem suspendeu a investigação foi a Justiça e não tem nenhuma relação com o comando da Polícia Federal. Em síntese, parece que o Bolsonaro não estava mais preocupado com o que está acontecendo no Rio, onde o filho é investigado, do que com realmente o crime lá do Adélio e os seus mandantes. E aí, para fechar, né, ou até para corroborar o depoimento do próprio Moro, adivinhe, o novo diretor-geral da PF, o Rolando Souza, tomou posse e a primeira coisa que ele fez foi tirar o superintendente do Rio, Carlos Henrique Oliveira, convidado para ser o secretário executivo da PF, ou seja, caiu para cima. Não é a primeira vez que isso acontece. Quem viu aí Tropa de Elite 2 sabe como é que funciona. Então, olha, superintendente do Rio caiu para cima, veio para Brasília, vai vir para Brasília e agora esperamos o nome que vai substituí-lo lá no Rio. Voltou a circular o nome do Saraiva, né, que é um delegado também com ligações aí com os filhos do Bolsonaro, delegado que serviu em Nova Iguaçu, serviu também em Roraima, junto com o Ramagem, então ele é o mais cotado para isso. E aí, antes que chamem as nossas, né, que falem que o que a gente está publicando é fofoca, o deputado bolsonarista Ottoni de Paula foi no Twitter e disse o seguinte, olha, não pode elogiar a capacidade estratégica de contra-ataque, né, do Bolsonaro. Não podendo nomear um homem da minha confiança, então nomeio um homem que o homem da minha confiança confia. Assim você dribla seus adversários que ficaram sem saída diante da sabedoria que Deus lhe deu. Então, assim, a leitura que a gente fez com base nos relatos de delegados da própria Polícia Federal foi confirmada por um deputado que, pelo visto, não entende muito de estratégia. Bom, seguimos aqui. Dentro ainda dessa questão do depoimento do Moro, para evitar que toda hora saia um pedacinho, né, ou informações truncadas que de repente não estejam dentro do contexto exato em que foram ditas, né? Para evitar esse tipo de coisa, o advogado do Moro, Rodrigo Sanches, peticionou o Supremo pela divulgação do depoimento do ex-ministro, com o intuito, abre aspas, de evitar interpretações dissociadas do contexto das declarações. Considerando que a imprensa, no exercício do seu legítimo e democrático papel de informar, vem divulgando trechos isolados do depoimento prestado pelo requerente, a defesa, com o intuito de evitar interpretações dissociadas e garantindo o direito constitucional da informação integral dos fatos relevantes, todos de interesse público, objeto do presente inquérito, não se opõe à publicidade dos atos praticados nestes autos, inclusive no tocante ao teor integral do depoimento prestado pelo Sérgio Moro. A decisão de retirada do sigilo caberá ao ministro Celso de Mello. Esta petição, ela é coerente com aquilo que o Moro sempre defendeu como juiz. Publicidade, publicitar, divulgar todas as informações de interesse público. Muita gente mal intencionada, os próprios militantes petistas, né, quando a gente publicava uma série de informações aqui no Antagonista, elas vinham e falavam que era vazamento e bastava acessar o IPROC, né, o sistema judicial lá eletrônico lá do Paraná, e entrar no processo e puxar as documentações para ver que nada era vazado. Tudo já estava devidamente publicado, dando justamente essa publicidade que o Moro agora quer para o seu próprio depoimento. Então ele está mantendo essa coerência. Bom, é isso. Sim, e para finalizar, no âmbito ainda desse inquérito, o Aras pediu ao ministro Celso de Mello que tome os depoimentos dos ministros militares Luiz Ramos, Augusto Heleno, Braga Neto,
sobre a suposta interferência do Bolsonaro na PF. Ele também quer ouvir o Maurício Valeixo, o ex-diretor, o Ricardo Saad, ex-superintendente da PF no Rio, Carlos Henrique de Oliveira, atual superintendente que acabou perdendo o cargo hoje, o Alexandre Saraiva, superintendente do Amazonas, que é cotado para o lugar lá na PF do Rio, Rodrigo Teixeira, superintendente de Minas, que investigou o Adélio Bispo. Eu publiquei muitas matérias falando sobre o perfil do Rodrigo Teixeira, fazendo críticas, inclusive, a isso. E o próprio Alexandre Ramagem. O objetivo, segundo o PGR, é questioná-lo sobre eventual patrocínio direto ou indireto de interesses privados do presidente da República perante o Departamento da Polícia Federal. Então, encerramos o capítulo Moro, que na verdade é só mais um capítulo, teremos ainda os desdobramentos, estamos acompanhando para ver se o Celso de Mello libera esse depoimento, você terá em primeira mão, todo destrinchado, com os principais highlights. Olha, dito isso, a gente entra naquela parte do nosso programa que trata dos absurdos, né? O pessoal gostou muito do ET Bilu. Hoje eu trouxe os terraplanistas, que é assim, na verdade, gente, a nossa política virou uma maluquice, né? Uma maluquice. Toda hora inventam uma teoria conspiratória. O próprio Bolsonaro, presidente da República, filhos, né? Blogueiros bolsonaristas. Hoje até a Janaína Pascoal entrou no rolo, né? Eu entrevistei com o Diego Amorim e o Roberto Jefferson, vocês viram essa entrevista no final da semana passada, na sexta-feira, reproduzimos ela na íntegra no sábado, e ele fala dessa suposta conspiração e diz até que o Moro está dentro da conspiração, que ele pediu demissão porque estava conspirando já com o Rodrigo Maia, com o Davi Alcolumbre, com o Fernando Henrique Cardoso para derrubar o Jair Bolsonaro. Então, essa é mais uma das conspirações, mas temos várias, Antes dessas conspirações, de falar dessas conspirações, eu quero que vocês vejam o vídeo do depoimento, do dia lá do depoimento, né, no sábado, em que, quando nós tivemos aí bolsonaristas de um lado e moristas, né, ou lajavatistas do outro, brigando entre si. E aí o mais interessante, quem estava filmando a briga, um petista usando camisa do Lula livre. Temos o vídeo? Vamos ser um pouco mais adultos? E é Bolsonaro, porra. Né? Tirando tudo pra lá, as câmeras. Pressa magia. Realmente uma situação que era impensável sei lá, um ano atrás. Então, é uma maluquice mesmo. Agora vamos às maluquices, né? As teorias conspiratórias. Ó, Eduardo Bolsonaro. Realmente é preciso muito tempo dando depoimentos a delegados amigos para ver se acham algo contra Bolsonaro. Moro não era ministro, era espião. Quer dizer, o Moro, vejam, vocês vão lembrar quem chamava o Moro de espião. Era o PT. O PT que chamava o Moro de espião, olha. Moro, agente da CIA. Isso aqui é uma publicação daquele Diário do Centro do Mundo, que é um blog petista, né? E eles chamavam o Moro de agente da CIA. Então, provavelmente o Bolsonaro, o Eduardo, deve achar que o Moro ele é um agente, um espião da KGB, provavelmente comunista, né? Da antiga KGB. Seguindo, a própria Janaína Pascoal hoje ela ultrapassou os limites aqui, olha. Ocorreu-me aqui um pensamento conspiratório.
Teriam os petistas contratado os bolsonaristas para desmoralizar de vez a direita diante de tanta irracionalidade? Somente essa hipótese faz algum sentido. Na verdade, é uma brincadeira dela, né? Ela está ironizando, porque nesse tipo de cenário, o absurdo parece mais racional, né, do que aquilo que deveria ser a realidade. O próximo, Freitas. Pra vocês terem uma ideia, o Bolsonaro foi ao Twitter questionar, fazendo aqui uma série de ilações, né? Os mandantes estão em Brasília. Aqui ele está reproduzindo um vídeo, daqueles vídeos do atentado lá do Adélio, de uma outra perspectiva, e fala que os mandantes estão em Brasília. O Judas, que hoje deporá, interferiu para que não se investigasse, quer dizer, está aqui acusando o Moro de ser um traidor e de ter provavelmente interferido para que não se investigasse o Adélio. Não farei que não esteja de acordo com a Constituição, mas também não admitirei que façam contra mim ao nosso Brasil passando por cima da mesma. Bom, o Bolsonaro que já disse que é a Constituição, que é a própria Constituição. Aqui o Gilmar Mendes, com outra teoria aqui, né? Quando ele se tornou o responsável pela economia, ele está falando do Guedes. Não sei em que momento pediu autorização para convidar o Moro para ser o ministro da Justiça. Eu disse ao Guedes que ele deve colocar isso em sua biografia. Deu uma grande contribuição ao Brasil ao tirar Moro de Curitiba, afirmou o ministro arrancando risadas aqui. Olha, o Gilmar Mendes, claro, ele está agora tirando sarro, né? Por quê? Porque ele era um dos principais opositores, oponentes, né, críticos do Moro, né, da atuação do Moro. E especialmente depois que a Lava Jato pegou nos tucanos, né? Porque enquanto a Lava Jato estava nos petistas, ele dava declaração para o Jornal Nacional, para o Fantástico, era sempre, não, nós vivemos numa cleptocracia, a Lava Jato tem que ir a fundo nisso. Aí quando pegou nos tucanos, ele foi mudando, aí o discurso foi mudando, passou a atacar a Lava Jato, falar dos abusos do Moro, dos procuradores, dos delegados, e aí a gente sabe aonde isso foi parar. Então, olha, cada um escolha a sua própria teoria da conspiração. Né? Nesse mundo aqui, nesse nosso cenário aqui brasileiro, político brasileiro, o que não falta é teoria da conspiração, são loucos aí, cada um inventando uma nova, né, uma narrativa nova a cada instante. Eu sugiro para vocês, olha, se apeguem aos fatos, tentem realmente se apegar aos fatos, apesar desse lixo todo de informação, porque de fato é muito difícil, senão você é que vai ficar maluco. E a gente encerra o programa de hoje com um videozinho aí, com uma palhinha dessa loucura. E eu vejo vocês, já estão todos convocados para o gabinete de quarta-feira, espero que sem esses problemas técnicos. Eu vou investigar o que está acontecendo com esse programa aqui. Quem está por trás dessa sabotagem? Tchau. Já falei e vou repetir. Nova ordem mundial, Illuminati e maçonaria. Chega, chega. Vocês vão sair da nação brasileira. A nação brasileira é do Senhor Jesus Cristo. Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida na internet, vocês verão que a destruição que, por exemplo, a masturbação causa no intelecto. Insect repellents people lather themselves with, and then you can protect your head from the sun so you don't get... See how fast I did that? Folks, I'm an expert. Every day when I leave work, I do this.